Depois tivemos um tempo nos Adidos, lá, tanto Adidos, que era ali entre a base e Bissau. Fizemos alguns dias cross, depois estamos mais ou menos preparados, começamos a fazer operações. Entretanto, fiz a especialidade e fui para Évora. Estive lá impedido na secretaria. Eu, bem, pensei logo, se calhar já nem vou. Os meus colegas já tinham ido tudo embora, só estava eu e mais dois. Assim, pode ser que a gente não se safe de ir. Quanto tal, eu recebo lá a nota. Eu é que estava lá a fazer lá os ficheiros lá dos militares que iam e que vinham. E, epá, estou lixado. Vim aqui para o Natal de 73 passar 30 dias de férias, precisamente por estar lá como um bicho. 8 meses comíamos com uma marmita na mão e a sopa com uma lata de fruta de quilo. Era assim. Eu cheguei ao avião, nem sabia de que lado é que se pegava na colher, no talher. Por isso é que vim aqui. Na altura, a inspeção era aqui feita na Câmara. E depois, pronto, eles davam uns papéis, escrevi para a Força Aérea, eu escrevi lá, pronto, para a Marinha. Depois fui chamado para ir a uns exames a Lisboa. Foi à Força de Fuzileiros do Continente, que naquela altura não era a Força de Fuzileiros do Continente, era o Centro de Alistamento de Adidos. A minha companhia pertencia a um batalhão, portanto era a companhia de batalhão, mas a companhia funcionava como companhia de intervenção, quer dizer, nós íamos essencialmente para o teatro de guerra onde havia mais perigo, digamos, onde havia mais necessidade pessoal, portanto não tínhamos um sítio fixo para estar. Em Coimbra tive conhecimento de que os 3 primeiros classificados do curso teriam possibilidades de ir para a Força Aérea. Então eu apliquei-me a sério, portanto, no curso e fui um dos 3 primeiros e, portanto, dei a possibilidade de ir para a Força Aérea. Ora, indo para a Força Aérea, portanto, a Força Aérea na Guiné, o centro estava em Bissalanca, portanto, perto de Bissau. À saída, ele disse-nos, o comandante lá da Amadora, vocês estão cheios de sorte, pá, não são mobilizados. Aquele quartel ainda nunca mobilizou ninguém para... E quando chegamos lá, afinal estavam à nossa espera para ser mobilizados. E dizer-lhes, vocês vão de licença para casa. Chegamos lá, era meia-noite, e estava lá um forriel, porque esse forriel até pertenceu à minha secção, era da minha secção depois lá na guerra. E fomos para casa então de licença, e depois regressei novamente e fomos fazer o IAO. O IAO foi a especialidade para ir lá para fora. Entretanto, fomos chamados ao comando para saber se havia alguém disponível para ir 15 dias antes para levantar materiais para a companhia. Não apareceu ninguém. Um dos colegas meus tinha pedido uma licença para se casarem, é que estava a gozar os tais 10 dias, e depois, assim, era ele que tinha a média mais baixa, era ele que teria que ir. Cá fora conferenciámos, então ninguém quer ir, olha, vou eu. E fui para trás, fui dizer então ao comandante, olha, eu vou. Está disposto? Pronto. Você vai então para a sua terra, vai receber lá um telegrama e quando receber o telegrama já sabe que é para vir embora. Ok. Pronto, lá vim eu para a albergaria. Fui mobilizado ao fim de 6 meses já estava na Guiné. Quando fez 6 meses de tropa, estava já no ultramar. Fomos no Niassa e viemos para cá, passado 18 meses e qualquer coisa, eu fiz 24 meses e 18 dias, se eu não me engano, de tropa. Foi patrulhar a cidade de Nampula, que era uma pequena cidade bastante bonita, mas comparada mais ou menos com Aveiro, sensivelmente mais pequena e portanto, foi magnífico. Claro, tivemos
como todas as companhias, todos os militares, todas as companhias, todas as operações, tinham os seus problemas. Nós tínhamos também, tínhamos os nossos problemas naquela altura em que realmente tínhamos que proteger a cidade e não só. Eu fui para Moçambique, fui para uma frente de combate, que chamada Lunho, que era um destacamento. Aquilo não tinha população, não tinha nada, era só nós militares. Portanto, nós fomos fazer proteção a uma companhia de engenharia que estava a abrir uma picada dirigida a uma outra zona, que era Miandica. Do lado lá vinha outra companhia de engenharia, protegida também por uma companhia de caçadores, ao encontro da nossa. Nós nunca chegamos a encontrarmos, depois foram outros que depois completaram aquilo. E com os amigos meus num café, num arrebentamento, aquilo foi tudo para o ar e eu tive azar, a bomba estava perto de mim, eu fiquei, a perna ficou toda susfeita e acabei por ter de amputar. Vim para o hospital para Lisboa, estive lá um mês em Bissau ainda, depois vim para Lisboa. Depois, claro, eles nessa altura era um bocado complicado porque os governos eram muito sucessivos e nunca davam muita atenção às questões dos deficientes, por isso se criou uma associação. Na primeira semana, lá o fazendeiro chama-me lá ao escritório, pega-me 5 contos de dinheiro angolano, dá-me. Isto é muito dinheiro. Isto é muito dinheiro. Diz-me assim um colega, opa, tu porquê é que não vais passar uns dias da Luanda? Pedes ao pessoal dos caminhões que te levam e levam-te para Luanda e tu, pá, ao menos, passa já que tu trabalhas aqui todo dia. Eu, o que é que faço? O teu capitão? O capitão, passa-se isto assim, o capitão autoriza-me que eu, ao fim de semana, vá passar ao Luanda. Oh, homem, então se tu trabalhas aqui a semana toda, porquê é que não autoriza? Fui daqui na direção individual, mas como cheguei lá, a praça que eu era para ocupar já estava ocupada. Eu tive 5 adiamentos de barcos, de navios. Já fui muito mais tarde. Quero aqui dizer que realmente a minha recruta e a especialidade foi tudo feito em Angola. E porquê? Porque eu tinha as minhas habilitações militares em São Tomé. O meu pai foi lá médico, eu vivi lá a minha juventude toda, vim para cá depois estudar, vim para cá com 18 anos, 18, 19 anos, vim tirar um curso e depois do curso fui para São Tomé outra vez para estagiar, vim defender e depois então é que foi como tinha as obrigações militares em São Tomé. Elas se operaram mesmo a valer e como a gente tinha a instrução de não atirar, não desperdiçar balas, o impulso atirar-se para o chão, foi tal curso que a gente tirou, atirar-se para o chão e pronto, eu estava morto, eu e os meus colegas, mas a gente ao chegar ao chão já reagiu logo, o sangue morreu no corpo. Éramos milhares, não sei, talvez, não sei, 5, 10, não sei, não faço ideia. A minha companhia era independente, era só a companhia, era a companhia 456. Chegamos a Moçambique, então como eu disse, Moçambique, depois fomos até Nacala. Nacala fomos num arrastão para Moçimbo da Praia, que o arrastão, o barco não ia lá, e daí fui eu depois para Moeda, de Moeda fui destacado para Nangololo, fomos para devia ser, era uma igreja, pronto, era caserna, o resto era abrigos e barracas que lá estavam. O que me chocou mais a mim foi uma visita que eu fiz a Luanda, ao Hospital Militar, que eu não previa encontrar uma coisa tão horrorosa. Tipos mutilados, sem braços, sem pernas, e eu entrar ali, fiquei mesmo chocado, Um soldado chegar ao pé de mim com o dedo pendurado e eu dizer, opa, mas pronto, olha, se tiveste sorte, e ele dizer, não, este já nunca mais o meto no nariz, não é? É uma história engraçada, não é? Portanto, mas outras, muitas, diversas, alguma, quando estamos debaixo de um fogo intenso, o soldado está ao meu lado, puxa o Volkswagen, nós chamávamos o Volkswagen, que é um chapéuzito, para a frente dos olhos, a intensidade de fogo era tanta, da parte da Frelimo, que ele puxou
E depois disse-me, Alexandre, já não estão a pôr flores, quer dizer, porque a ramagem caíam, as folhas caíam em cima de nós, já não estão a pôr flores, quer dizer. Quando eu fui, já não era aqueles pretos de katana, quando eu fui já eram pretos de armas já. E depois, mais tarde, eu fui em 61, 62 e 63, e já vinham gajos treinados do Congo belga para lá. E então falei lá com o Mainato e ele, com canas de bambu, fez-me uma palhota, em que tinha uma porta, tinha um prumo ao meio para segurar o pau, a cana ficava pela parte de cima, e onde mais tarde a gente metia, depois também os telegrafistas, 2 telegrafistas foram para lá, e tínhamos a telha de lusalite e a cobertura era com telha de lusalite. Aquilo tornou-se depois engraçado, porque começaram todos, na maioria deles, a fazerem as palhotas. Pois, em princípio, logo em seguida quase, fomos para o mato. E andei no mato até novembro de 70, de março até novembro de 70. Foi quando houve assim, um combate e depois regressemos lá de uns trabalhos que andávamos na engenharia a fazer lá umas estradas e as obras acabaram e depois regressei. Eu e mais alguns poucos regressei. Foi duro de roer porque nós víamos o AM, que é o aeródromo militar, já a arder. Vimos o armazém da intendência todo aí para o ar. Tocou-nos à porta, aí a 100 metros caiu onde nós estávamos nos abrigos. Aquilo que estava a ver, sim, dizer abertamente que eu estivesse ameaçado, não. Mas também a gente tinha que ter medo tínhamos, não vale a pena dizer o contrário. A minha área era trabalhar a informação. Portanto, eu tinha uma série de informadores nativos que iam fazendo a recolha de informação dos movimentos inimigos, digamos assim, e que depois eram tratados. Trabalhava em colaboração com a DGS militar, portanto com a DGS civil, perdão, e assim íamos tratando a informação e fornecendo às superiores, para depois serem trabalhados, ver a veracidade ou não das mesmas, para tomar os cuidados necessários ou para poder desencadear um ataque. Eu chegava a tomar 7 banhos por noite, e a gente não se limpava, era tomar banho e deitar-se assim, que era para ter alguma umidade no corpo, para poder sossegar um pouco. Quando a gente estávamos estávamos a fazer, para onde a gente ia, era quando eles estavam mesmo a atacar a população. Começavam a roubar, nos aldeamentos, raptavam pessoal e tudo, e matavam, e quando estavam na tropa mais, abaixo, eles começavam a carregar em cima. Tivemos a surpresa nesse acampamento, na primeira fase de um turra que cercou o acampamento e nós, quer dizer, os atiradores em princípio deram caça e abateram um tipo que andava a ameaçar o aquartelamento onde nós estávamos. Houve necessidade de abrir um bar que estava fechado por motivos muito maus, né? Um bar de soldados que estava fechado já há uns meses. Éramos abordados todos os que chegávamos lá, se queríamos ir sabíamos porquê, não. O próprio comandante Rangel Lima, ele assim, vais lá experimentar, se te deres bem, ficas lá, se não deres o teu serviço é aqui. Assim foi. Eles metiam minas nos pontos, armadilhavam com granadas. A gente tínhamos que ter cuidado, porque tínhamos um pelotão que ia na frente com o detector de minas. Mas aquilo tocava em tudo, era em cápsulas, era um prego, era fogo que apanhasse. Aquilo ia logo... Eu estive em companhias operacionais. Fiz operações com a primeira e a segunda companhia de comandos. Portanto, nós era o seguinte, fazíamos, por exemplo, uma operação de 3 meses, andávamos no enclave de Cabinda, montámos as viaturas na praia, numa barcaça dos fuzileiros em Luanda, e fomos a Cabinda. Cabinda, apiámos as viaturas, também saímos pela praia, entramos na mata e fomos até à fronteira do Congo, Brazzaville. E andámos 3 meses aí
portanto, acampámos e depois andávamos daqui 3 meses a fazer operações. Fizemos lá um quartel novo e aí é que eu tive medo, porque nós íamos hoje, isto foi em novembro, talvez 69, íamos para lá para guardar as costas aos que estavam em Bissau, para eles não atacarem. Íamos para lá hoje, vínhamos amanhã, depois descansámos um dia, íamos para lá outro dia, assim dia não arrancámos, e era a minha companhia toda. Depois, durante a noite, a gente começou a ouvir gritos, a gritar por a tropa e tal, mas ninguém saiu do Gordel. Às 5 da manhã saiu então um pelotão, acompanhado com um guia, aonde fizeram o patrulhamento até ao local de onde o sentinela disse que tinha visto sair o fogo e encontraram lá determinações deles, um morteiro deles, que era o que eles tinham atacado o quartel com o morteiro, e estava lá um que devia ser o chefe da patrulha, que tinha sido atingido quando o canhão disparou. Quando se deu o 25 de Abril, eu estava lá, já estava em Angola, estava numa operação no mato. Portanto, houve ali os adiamentos, nós estivemos a fazer essa instrução operacional do IAO ali na carreira de tiro em Silvalde, em Espinho, e houve ali os adiamentos motivados por essa onda já de que havia já cá movimentos preparativos para o 25 de Abril, e isso é que deu origem a esses adiamentos. Nós fomos atrasando o embarque. Foi o primeiro a ir para Angola. A seguir tive um irmão meu que se chama Manuel Ferreira da Silva, também foi para Moçambique e ficou sem uma perna também. Tive um outro irmão meu que também foi para Angola, como enfermeiro. O meu irmão era chofer, era enfermeiro, também fez o serviço militar em Angola, graças a Deus esse não teve nada. Enfim, somos de uma família que participamos. Numa ocasião tive azar. Mandei uns frangos do matador para cima, eu e o outro que estava no matador. Mas, pronto, como eu tinha lá mais conhecimento dentro, o sargento até disse, o Carlos, que eu não. Eu assumo aquilo que fiz. E então era um e outro, eles até disseram para eu não, pronto, ficar, antes só culpar-me a mim. E eu disse, foi eu que mandei para cima. Não andei fazia anos, cá na minha terra, coisa, para os que trabalhavam lá no Matadouro, ter uma coisa, foi frangos. E lá fez aquele petisco. Os pretos de noite andavam quilómetros e quilómetros, mas quando eles sabiam que os comandos que iam, e eles diziam para onde iam, eles lá transmitiam não sei como, e quando lá chegávamos já não estava lá nada. Vi no norte, lá um tropa, que era preto, e quando ele chegava de helicóptero, o helicóptero apoiava, só saía galinhas. Éramos 10, mais um que andava desfasado. Coube-me a mim ficar no setor de Bissau. Portanto, o meu pelotão ficou no setor de Bissau, que tinha a sua guarda, setor, além do setor, os aeroportos, quer o civil, quer o militar, onde eu tinha carros destacados que iam fazendo a segurança quando do movimento de qualquer aeronave. Chegávamos ao ponto, nesse destacamento, onde morreram os 48 militares, o helicóptero passava por cima e deixava o saco de correio posto em baixo, e era assim que nós líamos a correspondência, para mandarmos só quando houvesse uma coluna, as tais colunas Amadina de Boé, é que nós podíamos mandar a correspondência para cima. No dia 31 de outubro veio uma coluna militar a Bissau e aí a 3 km do nosso destacamento fizeram uma emboscada. Mas eu não vinha nessa coluna, eu estava no destacamento e foi um dia de manhã. A coluna vinha para Bissau, onde vinha o segundo comandante, que era o major de pessoas,
A prevenção, a evitar que os chamados turnos, na altura, fizessem a campança, fizessem o transporte de armas de um lado para o outro. Essa é que era a nossa missão. A outra era fazer desembarque nas margens do rio com as forças especiais, fuzileiros, ou forças especiais que iam fazer missões dentro da mata e fazer a própria recolha. Também fazíamos apoio ao envio de abastecimentos às unidades militares, também levávamos na própria lancha, também levávamos abastecimentos a unidades militares que ficavam no meio do mato. E fui para Clarim, primeiro Cabo Clarim, depois fui para Moçambique. Fui então para Moçambique, para a Beira, para a cidade, 2 anos na cidade. Fui Cabo do Rancho, fui Clarim e fui sócio do Bar de Soldado. E depois vim para Nura também, estive em Nura, e estive lá um ano e pouco. Eu depois vim embora o 25 deu-se, eu estava lá no mato ainda, o 25 de Abril, demorou muito a chegar. Eu soube por familiares e meus pais que se tinha dado o 25 de Abril aqui em Portugal, porque a gente lá não sabia nada. No mato, se os oficiais sabiam, estavam todos caladinhos, ninguém dizia nada nem nada. Não havia alfaiate nenhum, eu vou buscar a ferramenta de alfaiate e vou-me armar em alfaiate. E então lá me deram umas tesouras, linhas, agulhas, lá uma sacada com aqueles produtos. Eu, pronto, passado algum tempo, o pessoal que aquela parte das vezes não, dormiam sempre vestidos, porque tinham que estar a fazer os turnos. Então quando começou a aparecer as roupas rotas. Depois a seguir ao 25 de Abril, as sanzalas revoltaram-se contra nós estávamos mesmo no mato, estávamos a fazer operações de retirada com uma ração de combate, porque aviões sobrevoavam as nossas fazendas, a gente não sabia quem era. No dia 5 de março de 71, encaixotei 5 às 3 da tarde. Tivemos uma emboscada e morreram 5. Portanto, na companhia tivemos 5 mortos, um alferes também teve que ser evacuado para cá, com uma bazucada, e tivemos um primeiro sargento também evacuado para cá. Depois de ter lá um pelotão que me ia render, porque o comandante não tinha confiança neles, e ficámos mais 8 dias depois de ter a rendição lá. No dia que eu e os meus colegas, fomos transferidos mais para baixo, mais para a zona mais dura. Para mim seria quase indiferente, porque, sendo eu condutor, fui destacado para fazer a coluna militar. Nós íamos buscar a coluna militar aqui abaixo, Cachito, onde íamos entregar aqui abaixo. Mudava com o clima, que era a primeira coisa, por via da doença que tinha de coisa de ataque epilético. Nunca para lá havia ter ido, mas eu naquele ano não livrava ninguém, no ano de 69. Aquilo ia tudo, depois lá no ultramar até que viram realmente que aquilo que era verdade a doença que eu tinha, e mandaram-me embora ao cabo de 15 meses. Eu estive no Hospital Militar em Lourenço Marques, e depois aquilo dava, e a pessoa só outro dia é que ficava consciente, que é ataque forte. Os patrícios, ao fim de semana, iam buscar à beira, quando eu estava na beira. Nós estávamos 2 meses no mato e vinhamos à cidade, à beira, que era o batalhão. E tinha lá os patrícios que me vinham buscar e levavam até a casa deles, passear. Que estavam debaixo de fogo, mas tínhamos unicamente 20 munições, cada um, nem granadas, nem nada, só tínhamos 20 munições, e queriam que nós lá fôssemos. O capitão disse, não, só saímos daqui se nos derem munições e se nos derem condições para irmos, porque nós não saímos. E então o nosso capitão acabou por ser preso. Bem, a gente estava numa caserna a jogar as cartas e de repente elas começaram a cair, e há um elemento mais velho que diz, aí estão eles. Porque aquilo havia um torreão muito grande, onde estava uma segurança, quando eles lançavam os beirilights, chamavam os beirilights, sabiam que era logo a seguir que elas começavam a cair. E agora o petisco. A gente já vai tratar disso. E então a gente tínhamos um fio, que era o chamado fio norte, com um anzol pequeno na ponta,
espetávamos um grão de milho, uma pedrita, íamos à volta, a rastejar, a gente sabia que as galinhas andavam ali às sopas, jogávamos aquilo, elas vinham e a gente era só puxar a galinha. Fazia pão e depois enquanto ia à lenha, o condutor pedia-me o que quando eu tinha bocaditos, claro, e conduzia. E quando começou a guerra, pronto, quando começaram aqueles problemas lá no norte, os cães já entraram em função. Cheguei, a primeira vez que eu fui com o meu cão para uma operação foi em março ou abril de 61. Já passaram tantos anos que há coisas que já me estão a... Parámos em Luanda, estivemos lá um dia, em Luanda, depois arrancámos de Luanda a chegar a Lourenço Mares, foram mais 8 dias. E depois foi mais umas horas, não sei se meio-dia, 4, 5 horas para chegar a Nacala, e Nacala é que saímos. Tu não vens de onde? Vens de Massal Banho? Não desce por lá nem nada. Eu disse, não vi nada de especial, porque no Morro Vermelho encontrar lá uma mina. Uma mina no Morro Vermelho, então eu passei lá. Uma mina grande. A mina pesava para aí quase 50 quilos, queres arrancar, então foi lá o Furiel, especialidade em minas e armadilhas, mais uns soldados e tal. Estive em Luanda, só quando cheguei, estive lá uns 8 dias ou qualquer coisa, depois fui para Batassano, pertence a Cabinda, mas é ao pé de Congo, Brazzaville e Congo Kinshasa. O Spínola chamou, queria pedreiros para acabar o quartel, que a engenharia não acabou. E eu, botei o dedo e fui, andei mais um rapaz da Engeja e um da Gafanha. Éramos 3 brancos em cada equipa. Andávamos a acabar o quartel e depois andávamos a fazer tabancas para os pretos. Trabalhei sempre na construção. Uma ocasião, depois do jantar, isso era para aí que umas 11 horas da noite, surge um telefonema para ir desempanar. Desempanar era um veículo que tinha sido atacado ou atascado, ou pronto, e então fui voluntário, mas já fui para lá a 200 e tal quilómetros e chegou-se a um certo ponto, elas começaram a chover por cima da gente. Aquilo quando rebentou, os nossos adversários, eles tinham um erro, quanto a mim, porque o erro deles era que começavam a raptar o povo das localidades, começavam a raptar, ora aí chamavam-nos, porque, por exemplo, no caso de Santa Cruz, que aquilo como era tão calmo, se eles dessem para invadir aquilo, eles apanhavam tudo à mão, ali. Foi uma dada altura, estávamos todos no quartel, portanto, na Pedra Verde, que aquilo, o quartel eram barracas de madeira, e a gente houve um rebuliço de tal maneira no capim, logo ali ao redor, um rebuliço enorme, e a gente disse, olha, estamos a ser atacados já aqui de todos os lados, que a gente nunca mais se desenrasca. Quando a gente começa a disparar tiros e granadas e todas as espécies de tiros, quando a gente vai a ver era uma manada de pacaças. E foi nesses filmes de guerra que eu vi as pessoas, quando eram atingidas, a cair das árvores, portanto, com as pernas por o ar e não sei o que mais. Assim foi. Eu vi na verdade, foi indivíduos vestidos de cinzento, calções cinzentos, de ganga, a caírem das árvores, portanto, sendo atingidos por nós. Fiquei, pelo menos, a saber o relacionamento do preto quando nascia uma criança que chorava, quando morria era dia de festa, que tinha acabado o sofrimento. Acabei por saber que o preto afirmava cachimbo e dava com o rádio, e se andasse uma camisa mais ou menos bem vestida e uma gravata já era um doutor, a mentalidade dele. As mulheres é que trabalhavam e eles pouco faziam a nada. Isto eram 4 da manhã, eles pronto, fizeram esse flagelo, a malta lá se desenrascou e depois ao começar de ver o dia, então vem a aviação em nosso auxílio. Pronto, a partir daí se fica por ali assim, a partir até ao final, incursões várias ao quartel, pronto, era aquela luta. Sei que vou a sair à porta da caserna, ia para sair, não cheguei a sair. À porta da caserna caiu uma mordeirada do lado de trás, aquilo era só terra, estilhaços por cima do lado da caserna, que aquilo é chapas desincadas, não é? A pessoa que estava de sentinela em certos locais do quartel
viu de onde é que vinham essas coisas, abrimos logo fogo da caminho da artilharia pesada. Na viagem, pronto, era um barco que foi preparado para transportar militares. Não tinha muitas condições, não tínhamos refeitório, não é? Nós comíamos, as nossas refeições eram em cima, no porão, uns ao lado dos outros. Eu não conhecia ninguém, simplesmente tinha um colega que foi comigo aqui da albergaria, que era o único, que também já faleceu, que era o Fausto Tavares, que era a gente chamava-lhe o Fausto Pato, não sei se lembra, teve um acidente, esteve comigo. Houve ali muita escaramuça, inclusive berliés, onimogues destruídos, porque eles metiam as minas na estrada. E depois, para vir, passado 15 dias mais ou menos, nós fomos para rendê-los. Íamos para os render. Foi metade do meu destacamento. O destacamento eram 80 homens. Foram 40 nossos e 40 de um outro destacamento. E depois de 15 dias fomos para os render e levar abastecimento, não só para eles, como também para o exército. Ao chegar a meio do caminho, começámos a ter problemas. Morreram dois picadores. Na altura eram militares que pegavam numa vara e na ponta tinham um bocadinho de verguinha e iam picando a estrada para ver se havia minas. Fomos atacados também numa coisa de noite, porque a gente, para estacionar de noite, a gente aponta, os que vão assim na frente fazem um círculo, e quando chega à ponta, e todos ficam virados fora, que é a segurança da companhia, não é? Mas fomos atacados de noite. O rapaz teve medo, que levantou-se para meter a mão grossa, estava ao lado, levou uma rajada na barriga, pronto, não tem hipótese. A companhia a quem eu estava adido fez um levantamento de rancho. Quer dizer, ninguém comeu lá. Mas nós no palácio, que a comida vinha de lá, nós comemos. E estranhamos a comida um bocado, pronto, amargava um bocadito, acho que a carne que não estava muito boa, mas a gente comeu, porque tínhamos fome, tínhamos que comer, não é? Tivemos uma operação em que ficaram lá 4 mortos, 4 paraquedistas, só nessa operação. Estavam emboscados já com armas sofisticadas, armas especiais, e apanhámos surpresa no meio de uma travessia de um deserto. Eu e o Terras Marques, que era o nosso comandante de companhia, a nossa água era o whisky, era o Bate 69. Fiz algumas campanhas também no mato de sensibilização às pessoas. Nós estávamos numa zona em que havia sanzalas à nossa volta, nós estávamos mesmo no UCA, e fizemos onde a gente punha sacos de sal e punhamos t-shirts e punhamos outras coisas para sensibilizar as pessoas a entregarem-se. É verdade, fiz isso. Os pretos que eu tinha deixado onde começava a segurança, também aos tiros. Eu disse, pronto, hoje vamos ser levados à mão. Pensei que este pensa aos tiros, havia turras também. Claro. Mas não. Olho para a frente, para o lado da fronte outra vez, outra motoirada à minha frente. À minha frente e os outros lá estavam. Íamos 2 dias por semana, íamos mesmo era uma cidade pequena, São Salvador de Congo, buscar então mantimentos e tudo que era preciso, géneros para alimentícios. Eu mandei-me para trás das rodas da Berlier e tal, lá tive sorte, pronto. Mas não tivemos nenhuma baixa, graças a Deus. Eles, enquanto tinham munições, atiravam sempre. Era até acabar. Quando acabava, a gente apanhava-os à mão. Peço ao o homem, exige que bem assim de boné e batas a pala. Está bem, então. Eu faço isso. Passado 10 minutos ao pé dele. Eu assim, não pode bater pala nenhuma. Ai meu Deus do céu. O que é que eu fiz? Fui outra vez em cabelo. Ao homem, ele arma um daqueles sermões, pareceu o padre contar no público. Eu nunca tive nenhuma operação complicada, porque as operações, a gente praticamente o que fazia, o pessoal ia à operação, mas íamos até um determinado sítio. Íamos até um determinado sítio e o pessoal descarregava-se, iam 4, 5, 6 carros, unimogs neste caso, o que fosse preciso. Portanto, depois o pessoal ia em operação, andavam 2, 3 dias, calhapa, não é? Chegou lá um preto e disse,
ó nosso. Eu disse, o que é que queres? E grande macaco está ali, come mandioca toda. E o que é que eu fiz? Bem, vou dar um tiro ao macaco. E disse-lhe a ele, rapaz, se me der 5 galinhas, macaco para matar, dá-me 5 galinhas do outro macaco, está bem. Pronto. E peguei na arma, fui lá, estava lá um imundeiro muito grande, pimba, ele caiu, o macaco. E eu comecei a correr para o sítio onde ele caiu. Quando eu lá cheguei, o macaco não vi. Fomos atacados às 6 horas da manhã e tudo se levantou da cama. Pronto, a gente às 6 horas da manhã não andávamos lá a fazer nada, estávamos a dormir, estava tudo na cama, excepto aqueles que estavam de guarda. E fomos atrás deles, no encalço deles. Eles tinham-nos uma emboscada preparada, onde os 6 primeiros da frente, tiveram o azar de levar com uma granada de bazuca em direção a eles. Um deles deve ter apanhado com ela, com certeza, por ficar decepados de cabeça, braços, pernas, tudo retalhado. Havia um sargento que ia atrás de mim. Eu, nesta parte, ri-me, porque era só por causa do aparato que ele fez quando apanhou o estilhaço. Ficou ferido. Eu ia à frente dele, eu era o 8º homem. E graças a Deus não apanhei nada. Não tenho nada de emboscadas, dava-me bem com os pretos e eu fazia, havia lá um preto que era empregado de umas pessoas da albergaria, dizia, ó Pedro, diz menino, empresta-me a bicicleta, quero ir dar uma volta até à Sanzala. E nas vésperas de ir para cá, fiz sozinho de bicicleta como daqui a Aveiro, por meio de mato fora. Havia uns pontões que muito a miúdo eram detonados e depois voltavam a construir, etc. E até a água nós vinhamos buscar a Aldeia Formosa, em caminhões, em bidões. Tivemos na nossa companhia, tivemos uma pessoa agarrada à mão, tiveram cercados no Morés por eles, os turras que a gente chamava na altura, não é? Agora, e tivemos uma pessoa agarrada à mão, foi das pessoas as coisas mais complicadas. Do resto, houve aqueles ataques, ou quando nós chegamos lá ao fim quando chegamos a Binar no primeiro dia, tivemos logo um ataque ao quartel. A única vez que apanhei um grande susto foi quando elas começaram a cantar, assim por cima da cabeça, não é? E a gente tivemos que caminhar e fugir por trás das paredes e regressarmos ao quartel, que já era essa a nossa ideia, portanto nós já vínhamos a caminho do quartel. Tive meio ano em Luanda, depois fui destacado para o mato. Então boa hora foi para o mato, pá, comecei a gostar daquilo, éramos 22, cozinhei para cozinhar 22 pessoas e estava porreiro. E pá, depois comecei a arranjar lá um partito, chamava-se Isau, e engatei, ele queria comer, então só se ficares aqui para cascar batatas, lavar a louça, e assim lá ficou sempre o rapazito, e pronto. Passei lá uma vida boa, de vez em quando apareciam-me lá, eles com galinhas, daquelas galinhas velhas, que a gente aqui chama garnidos. Eu tinha companhias de milícia que ele tinha que recolher o armamento. Era eu a fazer a anotação, a descarregar o material que me era entregue e eles por trás, não sei como, já me estavam a tirá-lo novamente. Quer dizer, passou uma pessoa a pé e viu a corda. Aquilo não foi da gente no comboio, temos o rebenta-minas à frente. Que se houvesse alguma mina, rebentava. Mas aquela não era para rebentar com o rebenta-minas. Aquela era telecomandada, portanto os gajos com a corda puxavam e rebentavam no meio do comboio. Nós éramos uma companhia independente. A minha missão, como eu fui integrado numa bateria de artilharia, quando a artilharia tinha que atuar, então lá já tínhamos, eu tinha que selecionar as cargas e as granadas para eles poderem lançar. Aquela parte para mim não era muito complicada, na medida em que tudo o que aparecesse em volta era chamado terrorista. Mas nunca houve companhia nenhuma que tivesse tantos indivíduos que se entregassem como a nossa, porque eles iam-se lá entregar.
ajudava a desmontar carros, a desmontar caixas de velocidades, lavava viaturas, lubrificava, testava os combustíveis, era eu que tratava dos combustíveis da companhia e fazia por lá várias coisas. E depois eu ofereci-me voluntário para ir para a picada, porque entretanto tinha havido percalço nos condutores e estavam muito sobrecarregados, e eu disse, não, eu quero ir substituir um dos que não está operacional. Foi em 74 que eu regressei, em abril, deu-se 25 de abril, não é? E eu só vim em outubro. E ali em julho, em termos de Luanda, em termos dos bairros que nós chamamos Mosseques, a coisa ainda se complicou um bocado, ainda assisti por lá a tiros bem perto e não fui fazer rusgas de noite, mas alguns colegas meus ainda iam para os bairros durante a noite para ver se impunham um bocadinho de respeito, mas pronto, a coisa ainda aqueceu. Fomos largados em Nampula, e de Nampula fomos de comboio a lenha com arrebenta-minas à frente, né? E depois o nosso comandante, o tenente Justiniano Tomás, que já é falecido, disse, armas em posição de fogo, que vamos passar uma zona um bocado crítica, vamos passar. Pois, e eu de caminho, então a minha guerra era com panelas e coisas, lá tive que pegar na espingarda e pôr-me em posição, não é? Tive uma emboscada de 3 horas e meia debaixo de fogo, eu próprio mais uns atiradores, fui ao quartel a 30 km, que levei 1 hora e meia para lá chegar, e quando regressei já vinha com munições para sacudir os turros que estavam lá emboscados, não é? E assim safei a mim e às 8 viaturas que levavam à volta de 50 ou 60 pessoas na totalidade, não é? Aqui em Aveiro já me informaram se eu queria ir para paraquedista ou para os comandos. Eu disse, não, eu não sou tolo. Muito bem. Foi na altura também que eu fiz a minha inspeção aqui no quartel de bombeiros da Alvegaria Velha. Os meus colegas da frente, quer dizer, correm tem uma ribanceira, eles correm todos para a ribanceira para se protegerem. Eu vejo uma árvore caída, vou para trás da árvore. Abro logo o caminho de fogo, mas não ouço o fogo dos meus colegas. Eu fiquei assim com caramba. Aquilo era um espaço relativamente curto, ou seja, eram à volta de 8 km entre duas pontes, que aquilo eram pontes, eram umas travessas de um riacho quando chovia, porque quando não chovia aquilo era seco, onde tínhamos que passar por cima de uns troncos, de umas árvores e tal, com as viaturas. E nesse espaço entre as duas pontes, que eram 8 km sensivelmente, aí é que era a nossa dor de cabeça. Nós, para fazermos esses 8 km, quando íamos com as colunas, chegávamos a demorar 2 dias para fazer esses 8 km. E quando estávamos a chegar lá, estavam, porque os indígenas, portanto, era assim que se tratavam, tinham detido o suposto ladrão da motorizada. Nessa altura passou um Unimog com atiradores, com soldados, faziam a ronda dessa estrada e eles pararam para ver o que se passava e o indivíduo dá um salto, saca da G3 e vira-se para a malta, ele tinha umas baletas fundas, aquilo é que fez saltar logo para as baletas. Fomos para a companhia número 8 para a Guiné. Lá estive, fazia serviço de meio ano em serviço externo, portanto fazia patrulhas, fazia escolta a comboios, que era vários batalhões que levavam os mantimentos. E só uma vez é que eu vi a minha vida, eu pensei, bem, é desta que vou embora. Tive a tal emboscada com a companhia CDS, CCS, e é que passou-me
uma bala lá deles cortou um rampo mesmo em cima da minha cabeça mesmo. E foi aí que eu fiquei assim, calhar desta que vou. Porque a própria água parecia-me gasóleo. À superfície parecia-me gasóleo. Desde aí chamou-me logo a minha atenção. Bom, mas isto depois é um caso secundário, que eu não sabia que mais tarde, havemos a saber, era onde estava o maior jazigo de petróleo da Angola, porque eu do outro lado da cabinda, porque é Foz que separa a cabinda de Santo António de Zaire. Alguns lá eram uns bidões daqueles 200 litros com umas latitas de oca, com um bocado de pavio e cheio de petróleo por dentro, e aquilo era a luz que nós tínhamos. E então havia o rapaz que era acolado lá acima de Minho, e este moço é que estavam incumbidos de acender os lampiões. E ao azar que ele põe uma em cima de um bidão que tinha saído de gasolina para abastecer os carros. E esse bidão estava precisamente encostado a uma palhota de capim. Quando ele acendeu aquilo virou, pegou fogo ao bidão, o bidão começou a arder, ardeu aquela palhota toda, onde tínhamos as munições, estavam lá as transmissões, aquilo ardeu tudo. Um dia andávamos a jogar a bola, um domingo, lá no campozito que nós tínhamos, às 2x3 começa a arrebentar os coisas do obus, toca a fugir, a meter-nos para os esconderijos que nós tínhamos. Muitas, outras nas colunas, como eu já disse, um dia eu era raro, eu digo também que recebemos, quer dizer, fomos apanhados muitas vezes por um inimigo, mas eu nunca dei um tiro. Não havia lá gajos que pronto, fossem desordeiros nem nada, isso não havia nada. Nós estávamos ali feitos coelhos, mas só quando nós às vezes lá, polícias lá diziam que havia qualquer desordem nas sanzalas, então é que nós íamos. Nós íamos, mas quando eles avisavam. Fizemos lá fazer a primeiro treino, lá num povo que havia lá muito próximo da noite, mas fomos a pé, por força de viaturas, quando chegássemos lá não podíamos passar, porque eles tinham lá uma bola, pai de 6 metros de largura, toda tapada com ramos de palmeira por cima de terra, que não dávamos para conta. Enfiamos lá 3 dedos, eu por acaso não enfiei aqui mais atrás, mas depois tens que ir à frente e enfiaste lá na bala. A partir daí tiver de fazer linha, abrir, eu também não posso estar a fechar os braços. A certa altura começou-se a ouvir e os meus colegas disseram: é para isso que salta que vem uma árvore. Os turras, como estava a chover e a mata era tão densa, nós não ouvimos, eles cerraram uma árvore e lançaram-na para cima do meu carro, lá do carro que eu conduzia. Eu só tive tempo de saltar, um tronco que me deu nas costas, ainda me feriu. Depois, nessa altura, foi tiros. Aquilo não é que muita gente, depois, mais tarde, a gente chega aqui, ouve indivíduos dizerem: epá, aquilo era terrível, não falando em Angola nem na Guiné, mas que eu ouvi dizer, só falar com conhecimento de causa, que era em relação a Moçambique, havia aqueles indivíduos que passavam do 80 para o 800, em termos de dramatizar, também era um exagero, mas havia aqueles que diziam que não dei um tiro, não fiz mal nenhum a ninguém. Aqui havia as duas coisas, de facto é verdade. Um bocado de chouriço, porque o chouriço realmente aquilo vinha enlatado, o bacalhau vinha em caixas seco, desidratado, nós depois é que não tínhamos, as raras vezes que comíamos, porque o bacalhau não se podia lá comer. O que é? Os bens alimentares eram, aquilo era de tal ordem que o depósito de géneros, onde eu tinha o meu gabinete e onde tinha portanto, os géneros alimentícios, aquilo era de tal ordem quente, o clima, que, dadas as instalações precárias, era madeira dos lados, o depósito de géneros era madeira dos lados e chapas de zinco por cima. Ou tinha de ficar lá ou tinha que a trazer para cá. E naquele tempo era impensável trazer para aqui uma pessoa de cor. Era muito difícil, era complicado nesse tempo. Então avisavam: cuidado. A minha especialidade era escriturário, fui fazer alguns reconhecimentos com o capitão de operações, que hoje é coronel na Brigada de Trânsito. Nessa altura ele já era capitão, mas íamos fazer isso após o 25 de Abril.
eu chego a pensar, ainda hoje chego a pensar, lutámos para quê e porquê? Éramos um Portugal, perdão, éramos um Portugal enorme, com grandes potencialidades, talvez mais nas ex-colónias portuguesas do que o próprio continente, e deixámos ir tudo por água abaixo. Foi um tempo um bocado chato, porque também tínhamos um capitão de gancho, era muito rigoroso, até ele tinha toda a razão, porque ele deu-se ao luxo de os homens que levou trouxe-os. Desculpe, mas eu sou franco em dizer, aquilo foi uma má entrega que fizeram, que morreu mais gente se calhar que no tempo da tropa, quando eu andei lá. E há outra coisa que eu gostaria de frisar, chamaram o general das Forças Armadas, que era na minha altura, foi vários, mas houve um homem que foi o Causa da Arriaga, que estava a fazer uma limpeza. Quando eu passei à disponibilidade, aquilo praticamente só havia mais, era na zona de Tete, em Cabora Bassa. Porque os turras diziam que aquilo havia de morrer muita gente antes de ganharmos aquilo, que havia de morrer muita gente. E depois chamaram o Causa da Arriaga, entregaram aquilo de bandeja, que aquilo foi entregue de bandeja aos turras. Eu achei muito mal feito aquilo, deviam dar autodeterminação. Venham velhos doutores que contam histórias, venham ver os que lutam sem buscar glórias. Anda a ver, meu irmãos, que tombam no chão, frente à morte na luta pela vida. Venham ver os que vivam e apostam na sorte, venham ver os que dormem nos braços da morte.